Paz, amada igreja, que a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês, meus queridos irmãos. Amados, hoje mostrando a minha louça para cada um de vocês. Graças a Deus nós temos uma louça para lavar, porque Deus nos deu alimento para comer. Então, sinta-se à vontade agora nessa minha parte da casa. Amados, nessa noite, como que é Rita de dia, mas nesse vídeo da Noite da Esperança que você vai estar assistindo, nós estamos compartilhando dos nossos testemunhos, da nossa vida com Deus nesses 123 anos da IPI. Eu quero compartilhar com vocês uma canção que eu tinha escrito, meditado, que eu meditei na palavra de Romanos 8. Então, eu espero que os irmãos meditem, ouçam essa canção, porque é uma oração e que isso possa fazer parte das nossas vidas, de entender a missão que Deus colocou no nosso coração, de entender a vontade dele e de a cada dia que se passa possamos entender quem Deus é em nós. Então abram suas Bíblias em Romanos 8, mas antes disso nós vamos orar, mas vão abrindo suas Bíblias enquanto eu oro. Romanos 8, leremos o texto por completo, porque a meditação da canção é exatamente sobre isso. Então, antes de cantar, eu quero mostrar para vocês o texto em si que foi baseado, o texto bíblico e o porquê dessa canção. Então, fechem seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por essa noite da esperança, por esse dia que o Senhor nos dá. Pai, que o Senhor esteja falando conosco, que nesses 123 anos da IPI, o Senhor esteja ainda se comunicando como um grande Deus, como toda geração o Senhor tem feito, Pai. Pai, obrigado por estarmos aqui, por presenciarmos o Teu poder, a Tua ação, a Tua boa vontade sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. E que, Deus, essas misericórdias durem, Senhor Jesus, para todo sempre. Que através, Senhor Jesus, dessa oração que virou uma canção, o Senhor possa abençoar outras vidas, o Senhor possa direcionar outras vidas para estarem cada vez mais no centro da Tua vontade, compreendendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei e que só o Senhor salva, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, do versículo 1 de Romanos até o 39, é uma leitura bem longa, mas eu quero ir lendo com vocês e mostrando para os irmãos o porquê de toda essa canção, o porquê de tudo isso. O texto diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é a vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Dando uma pausa aqui, eu quero explicar para os irmãos que vão ouvir a primeira estrofe. É exatamente sobre isso. A primeira estrofe é baseada nesse contexto. Na verdade, todo o louvor é bem... A oração é bem pequena, né? Esse louvor. Mas o começo em si é baseado nisso, da guerra da carne contra o espírito, dessa dualidade, e que Cristo, o Espírito dele é quem nos traz vida, é quem nos vivifica, é quem nos consegue
dar ânimo de vida, porque nós, como cristãos, como pessoas em mente, nós queremos nos livrar desse pecado, mas a carne em si é pecaminosa, então a carne ao mesmo tempo busca esses prazeres mundanos. Então, quando o Espírito de Deus vem sobre nós, só Ele nos dá salvação. A nossa mente, que é a nossa alma, a nossa forma pensante de si, tenta buscar a Deus, mas nós não conseguiremos com os nossos próprios braços, porque os nossos braços são braços de homens pecaminosos. Então só o Espírito de Deus nos traz vida, nos traz direção, nos traz sopro. Seguindo para o versículo 12 em diante. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Seguindo, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Seguindo para o próximo bloco, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amados, então até aqui, como antes eu tinha dito que era a primeira parte da canção, tudo aqui que nós lemos, nós vemos o Espírito Santo em ação, nós vemos o poder do Espírito Santo, e é esse Espírito Santo que a oração traz. É esse Espírito Santo de que quando nós clamamos para sermos libertos, para sermos transformados, para mudarmos a nossa mente, para pensarmos diferente, é esse Espírito Santo que transforma toda a nossa forma de viver, a nossa forma de olhar, a nossa forma de caminhar, e é o Espírito Santo que nos conecta cada vez mais ao Pai, é Jesus que nos conecta cada vez mais ao Pai, é o Espírito que faz essa união e que nos traz vida para olhar mais um dia na esperança de estarmos mais próximos de Cristo, na esperança de sermos libertos daquilo que vai nos levar à morte. E com tudo isso, o refrão dessa oração, que é sobre queremos estar no centro da vontade de Deus, queremos seguir a Cristo, queremos compreender quem nós somos em Deus e viver os sonhos dele, viver o que ele tem para nós, é exatamente sobre isso. De quando nós olhamos o Filho de Deus, que
predestinou a nós, que nos chama, que nos justifica e que nos glorifica. É essa função dessa oração, como refrão de Senhor, eu quero estar realmente no centro da tua vontade, aonde o Senhor quer colocar os meus pés, ali eu quero estar. E quando nós seguimos sobre nada nos separa do amor de Deus, essa parte não tem cantada, mas ao fazer essa oração, que virou uma canção, esses gemidos inexprimíveis de Senhor, é só o seu amor que me aproxima do Senhor. Não há nada que me afaste de Ti, nada me separa do Senhor, mas eu preciso ter em mente que tudo que vier contra mim, o Teu amor me conecta novamente ao Senhor. É eu buscando o Senhor, porque o Seu amor me conecta. E assim a gente lê até o final, do 31 ao 39, nesse olhar. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de Ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, amados, como experiência e testemunho que eu trago da minha relação com Deus e a minha relação com a igreja, eu trago essa oração cantada para cada um de vocês, que foi baseado e meditado nesse texto de Romanos 8. Então, que Deus te abençoe, que você possa meditar nisso, compreendendo que é o Espírito de Deus quem nos salva de todo mal, quem nos livra de todo mal, quem nos direciona a um melhor caminho. Não é a nossa mente, não é a nossa carne, nunca vai ser, e a nossa alma também não. É somente o Espírito de Deus quem nos direciona. Somente o Espírito de Deus que faz com que a nossa mente, a nossa alma, olhe com novos olhares e abra os olhos para compreender onde Deus está. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite da esperança para todos nós. Minha mente deseja estar mais perto, minha carne busca estar mais distante, minha alma clama por renovo, e somente o Teu Espírito me faz viver de novo. Minha mente deseja estar mais perto, minha carne busca estar mais distante, minha alma clama por
queres viver de novo. Quero estar, mergulhar no centro da tua vontade e viver os teus sonhos, a tua liberdade. Eu quero estar, mergulhar no centro da tua vontade e viver os teus sonhos, a tua liberdade, meu Senhor. Oh, meu Deus Redentor. Quero estar, mergulhar no centro da tua vontade e viver os teus sonhos, a tua liberdade. Eu quero estar, mergulhar no centro da tua vontade e viver os teus sonhos, a tua liberdade, meu Senhor. Meu Deus Redentor.